Ela era uma rainha poderosa, mas também uma mulher cruel e idólatra. Ela desafiou o Deus de Israel e provocou a ira de seu profeta. Ela matou inocentes e foi morta pelos cães. Ela foi Jezabel, a esposa de Acabe, o rei de Israel. Quem foi essa mulher? E por que sua história é tão importante? Descubra neste vídeo. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre uma das personagens mais controversas da Bíblia, Jezabel. Você já ouviu falar dela? Você sabe o que ela fez e qual foi o seu destino? Neste vídeo, vamos contar a história de Jezabel, desde o seu nascimento até a sua morte, e analisar o seu papel na história de Israel e na revelação de Deus. Antes disso, se você se interessa por histórias como essa, deixe o seu like e considere se inscrever neste canal e mantenha-se atualizado sobre histórias vindouras. Vamos começar? Jezabel nasceu por volta do século 9 a.C., na Fenícia, uma região que hoje corresponde ao Líbano e à Síria. Ela era filha de Etibaal, o rei e sacerdote de Tiro e Sidom, as principais cidades fenícias. A Fenícia era uma civilização muito rica e influente, que dominava o comércio marítimo no Mediterrâneo. Os fenícios eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, mas o principal deles era Baal, o deus da tempestade, da fertilidade e da guerra. Os fenícios acreditavam que Baal controlava as chuvas, as colheitas e as vitórias nas batalhas. Por isso, eles ofereciam sacrifícios humanos e animais a Baal e praticavam a prostituição sagrada em seus templos como forma de agradar e apaziguar o Deus. Jezabel cresceu nesse ambiente e se tornou uma devota de Baal. Ela também era uma princesa e tinha uma grande ambição política. Por isso, quando o rei de Israel, Acabe, propôs um casamento com ela, como parte de uma aliança entre os dois reinos, ela aceitou. Acabe era filho de Onri, um dos reis mais poderosos de Israel, que havia construído a cidade de Samaria como sua capital. Acabe herdou o trono de seu pai e reinou sobre Israel por 22 anos, de 874 a 852 e.C. Acabe era um rei próspero, mas também um rei ímpio. Ele não seguia os mandamentos de Deus, que havia escolhido Israel como seu povo e lhe dado a terra de Canaã como herança. Acabe se deixou influenciar pela religião de sua esposa e construiu um templo para Baal em Samaria e um altar para Aserá, a deusa consorte de Baal, em seu palácio. Ele também permitiu que Jezabel trouxesse centenas de profetas de Baal e de Aserá para Israel, e que ela os sustentasse com os recursos do reino. A Bíblia diz que Acabe fez mais para provocar a ira do Senhor do que todos os reis que foram antes dele. Deus não ficou indiferente à apostasia de Acabe e de Jezabel. Ele enviou o seu profeta Elias para confrontá-los e para mostrar que ele era o único Deus verdadeiro e que ele tinha o poder sobre a vida e a morte, sobre a chuva e a seca, sobre a bênção e a maldição. Elias anunciou a Acabe que não haveria nem orvalho, nem chuva em Israel, até que ele dissesse, e assim foi. Por 3 anos e meio, o céu se fechou, e a terra se tornou árida e estéril. A fome e a sede assolaram o povo, e os animais morreram. Os profetas de Baal não puderam fazer nada para mudar a situação, pois eles eram falsos, e seus deuses eram mudos e surdos. Jezabel, porém, não se arrependeu de sua idolatria, nem reconheceu o poder de Deus. Ela se enfureceu contra Elias e jurou matá-lo. Ela também perseguiu e matou muitos profetas do Senhor, que eram fiéis à sua palavra. Ela só não conseguiu matar Elias, porque Deus o protegeu e o sustentou com comida e água no deserto. Deus também preservou um remanescente de 7.000 pessoas em Israel, que não se dobraram diante de Baal e que esperavam a intervenção divina. Essa intervenção aconteceu no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal para um duelo. Elias propôs que cada lado preparasse um altar com um novilho e invocasse o seu Deus.
O Deus que respondesse com fogo e consumisse o sacrifício seria o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal aceitaram o desafio e começaram a clamar pelo seu Deus, desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam, pulavam e se cortavam com facas, mas não houve resposta. Nenhum fogo desceu do céu, nem nenhuma voz se ouviu. Elias zombou deles e disse que talvez o seu Deus estivesse dormindo, ou ocupado, ou viajando. Mas nada adiantou. Os profetas de Baal se cansaram e se calaram. Então chegou a vez de Elias. Ele reparou o altar do Senhor, que estava quebrado, e colocou 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel. Ele cortou o novilho e o pôs sobre a lenha. Ele também mandou que enchessem 4 cântaros de água e derramassem sobre o altar 3 vezes, até que o rego ao redor do altar se enchesse de água. Ele fez isso para mostrar que não havia nenhuma fraude, nem nenhuma possibilidade natural de fogo. Então, ele orou ao Senhor e disse: Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fazes voltar o seu coração para ti. E o fogo do Senhor caiu, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e a água que estava no rego. E todo o povo viu e se prostrou e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Elias ordenou que os profetas de Baal fossem presos, e os levou para o ribeiro de Quizom, e os matou ali. Então ele disse a Acabe que subisse, comesse e bebesse, porque já se ouvia o ruído de uma abundante chuva. E a chuva veio, e regou a terra, e acabou com a seca. Esse foi um grande dia para Israel, e um grande triunfo para Elias. Mas Jezabel não se alegrou com isso. Ela ficou indignada com a morte de seus profetas, e enviou um mensageiro a Elias dizendo: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Elias ficou com medo e fugiu para o deserto. Ele se sentiu sozinho e desanimado, e pediu a Deus que tirasse a sua vida. Mas Deus não o abandonou. Ele o confortou e o alimentou e o levou até o monte Horebe, onde ele lhe falou em uma voz mansa e delicada. Deus também lhe deu uma nova missão e um novo companheiro, Eliseu, que seria o seu sucessor como profeta. A história de Jezabel, porém, não terminou aí. Ela continuou a exercer a sua influência maligna sobre Acabe e sobre o seu filho Jorão, que reinou depois dele. Jezabel também foi responsável pela morte de Nabote, um homem justo, que possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, em Jezreel. Mas Nabote recusou, dizendo que não podia entregar a herança de seus pais. Acabe ficou triste e aborrecido, e se deitou na sua cama, e não comeu pão. Jezabel viu o seu estado, e perguntou-lhe o que havia acontecido. Quando Acabe lhe contou o caso de Nabote, Jezabel disse-lhe que não se preocupasse, pois ela lhe daria a vinha. Então, ela escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu selo, e as enviou aos anciãos e aos nobres da cidade de Nabote. Ela ordenou que proclamassem um jejum e que pusessem Nabote diante do povo. Ela também mandou que subornassem 2 homens perversos, para que testemunhassem contra Nabote, dizendo que ele blasfemara contra Deus e contra o rei. E assim fizeram. Eles levantaram-se contra Nabote e o apedrejaram até a morte, fora da cidade. Depois, mandaram dizer a Jezabel que Nabote estava morto. Jezabel disse a Acabe que se levantasse e tomasse posse da vinha de Nabote, que ele lhe recusara. Acabe fez isso e foi à vinha de Nabote para a tomar. Eles levantaram-se contra Nabote e o apedrejaram até a morte, fora da cidade. Depois, mandaram dizer a Jezabel que Nabote estava morto. Jezabel disse a Acabe que se levantasse e tomasse posse da vinha de Nabote, que ele lhe recusara. Acabe fez isso e foi à vinha de Nabote para a tomar. Mas Deus viu o que Jezabel e Acabe fizeram, e não deixou passar impune.
Ele enviou Elias novamente para encontrar-se com Acabe na vinha de Nabote e para lhe anunciar o seu juízo. Elias disse a Acabe: Assim diz o Senhor: no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão também o teu sangue, o teu mesmo. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor dizendo: os cães comerão a Jezabel junto ao muro de Jezreel. Elias também profetizou que a casa de Acabe seria exterminada e que todos os seus descendentes seriam eliminados por causa do mal que ele fez aos olhos do Senhor, seguindo os ídolos de Jezabel. Acabe ficou aterrorizado com as palavras de Elias e rasgou as suas vestes e pôs pano de saco sobre a sua carne e jejuou e se humilhou perante o Senhor. Deus viu a sua humilhação e disse a Elias que não traria o mal sobre ele nos seus dias, mas nos dias de seu filho. A profecia de Elias se cumpriu anos depois, quando Jorão, filho de Acabe e Jezabel, reinava sobre Israel. Jorão era mau aos olhos do Senhor, como seus pais, mas ele tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Ele reinou por 12 anos e teve que enfrentar a rebelião de Moabe e a invasão dos sírios, que o feriram em uma batalha. Ele voltou para Jezreel para se curar de suas feridas e deixou o seu irmão Acasias, rei de Judá, no seu lugar. Nesse tempo, Deus ungiu Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e lhe ordenou que exterminasse a casa de Acabe e vingasse o sangue dos profetas e de todos os servos do Senhor, derramado por Jezabel. Jeú era um general do exército de Israel e estava em Ramote-Gileade, combatendo os sírios. Um dos filhos dos profetas veio até ele e o levou para uma câmara e derramou óleo sobre a sua cabeça e lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: ungi-te rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Ferirás a casa de Acabe, teu senhor, para que eu vingue o sangue de meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor, da mão de Jezabel, e toda a casa de Acabe perecerá. Depois, o filho do profeta fugiu, e Jeú saiu para o meio dos seus servos, que lhe perguntaram o que havia acontecido. Jeú lhes disse que o Senhor o havia ungido rei sobre Israel. E eles se alegraram, e tocaram trombetas, e disseram: Jeú é rei. Jeú partiu imediatamente para Jezreel, onde estavam Jorão e Acasias. Ele chegou à cidade com a sua carruagem, e encontrou Jorão no campo de Nabote, o jizreelita. Jorão perguntou-lhe se ele vinha em paz. E Jeú respondeu: que paz, enquanto as prostituições de tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas. Jorão percebeu que Jeú o traíra e tentou fugir. Mas Jeú o feriu com uma flecha nas costas, e ele morreu. Jeú também feriu Acasias, que escapou para Megido e morreu ali. Jeú entrou na cidade e ordenou que jogassem o corpo de Jorão no campo de Nabote, para cumprir a palavra do Senhor. Depois ele foi ao palácio onde Jezabel estava. Ela se pintou e se enfeitou e se debruçou na janela e disse a Jeú: és tu também, Zimri, que mataste o teu senhor? Jeú levantou os olhos para a janela e disse: quem é do meu lado? Quem? 2 ou 3 eunucos olharam para ele e ele disse: lançai-a abaixo. E eles a lançaram, e o seu sangue salpicou na parede e nos cavalos, e Jeú a pisou. Ele entrou no palácio, e comeu e bebeu, e disse: vede agora a essa maldita, e sepultai-a, porque é filha de rei. Mas quando foram para sepultá-la, não acharam dela senão o crânio, e os pés, e as palmas das mãos. Eles voltaram e disseram a Jeú, que disse: esta é a palavra do Senhor, que falou pelo ministério de Elias, o tisbita, dizendo: no pedaço de campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre a face do campo, no pedaço de campo de Jezreel. De modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Assim terminou a vida de Jezabel, uma mulher que usou o seu poder e a sua beleza para fazer o mal, e para se opor ao Deus de Israel.
Ela foi uma inimiga de Deus e de seu povo, e uma perseguidora de seus profetas. Ela foi uma idólatra e uma assassina, e uma manipuladora de seu marido e de seu filho. Ela foi uma rainha, mas também uma maldita. Ela morreu como uma maldição, e não teve honra nem sepultura. A sua história é uma história de orgulho, de rebelião e de destruição. Ela serve de exemplo e de advertência para todos que se afastam de Deus e que seguem os falsos deuses deste mundo. Ela também serve de contraste para outras mulheres da Bíblia, que foram fiéis a Deus e que usaram o seu poder e a sua beleza para fazer o bem e para cooperar com o plano de Deus. Mulheres como Débora, Ruth, Esther, Maria e tantas outras, que foram bênçãos para o seu povo e que tiveram honra e memória. A história de Jezabel nos ensina que Deus é soberano e que ele julga os ímpios e que ele defende os seus servos. A história de Jezabel nos mostra que há apenas dois caminhos diante de nós: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da vida é o caminho de Deus, que nos chama a amá-lo e a obedecer aos seus mandamentos e a confiar em seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos e nos dá a vida eterna. O caminho da morte é o caminho do mundo, que nos seduz com as suas ofertas e nos engana com as suas mentiras e nos leva à perdição. Qual caminho você vai escolher? Qual destino você vai ter? Pense nisso e tome a sua decisão. E assim, terminamos o nosso vídeo sobre a história de Jezabel. Esperamos que você tenha gostado e que tenha aprendido algo novo. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com os seus amigos. Se você não gostou, deixe o seu comentário e nos diga o que podemos melhorar. Se você quer ver mais vídeos como este, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Muito obrigado pela sua atenção. Fique com Deus e que Ele nos abençoe. Até breve.